Salve, salve, ladies and gentlemen, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar mais uma semana maravilhosa. Segundou, galera. Já pegou teus chimas? Já fiz aqui meus chimas de coisas boas acontecem, para que as coisas boas possam realmente acontecer de novo, de novo, de novo. Isso só depende de nós, né? Por isso que a intencionalização, eu sou um apaixonado por ela, porque tudo aquilo que eu tenho intenção na minha ação, eu faço acontecer. E a intencionalização é um grande barato. Ela não é só uma alquimia de vida, mas ela promove uma alquimia emocional, de que tu possa aprender a integrar as tuas emoções, de tu te equalizar, de tu te tornar íntegro, forte, soberano de ti mesmo e de todas as tuas emoções. Esse é um sonho de consumo de todo mundo, né? E como toda segunda-feira eu trago aqui, estou falando sobre as travas emocionais. Aliás, foi maravilhoso ter trazido na semana passada, ter feito o lançamento sobre o primeiro módulo da autocompreensão, da intencionalização. Eu estou regravando ele todo e está sendo muito emocionante, é muito gostoso de rever aquele conteúdo com esse cuidado, com esse carinho de entrega, para que ele fique exclusivamente assim para quem está ali assistindo naquele momento online. E vários insights me vêm, parece que eu estou com toda essa comunidade gigante de pessoas que está lá assistindo, querendo realmente compreender essa lógica da vida, compreender essa dinâmica toda, sair de aspecto de vitimização, de dependência, de frustração, de humilhação, de apego, de prazeres superficiais, toda essa relação que nos mantém presos na Matrix, que inclusive esse é outro ponto, né, para a turma da mentoria depois que vem na autorregulação. Tem 42 itens que te mantém preso na Matrix e que lá a gente está trabalhando eles muito bem, e realmente faz a diferença, faz a grande diferença. Então, hoje eu quero falar quero falar sobre o filme Uma Linda Vida, sobre esse aspecto das travas emocionais que nos impedem de crescer, de evoluir profissionalmente. Falar também sobre o portal 7 do 7, no final nós vamos fazer uma respiraçãozinha simples, que tu pode sempre que tu te sentir meio contaminado alguma coisa, vai, inspira, não respira, não pira, e tu possa transmutar essas energias e te colocar em ordem. Tem algumas perguntas também que eu vou colocar uma ou duas aqui, de repente para quem vier hoje à noite tem a intencionalização para o mundo. E nesse grupo que eu abri era só de pessoas que já tinham a experiência, pelo menos do primeiro módulo. Eu disse, não, vamos praticar. Eu quero trazer um pouco dessas perguntas que eu já fiz com o pessoal da mentoria, só para vocês terem ideia de que não é coisa que foi tirada da hora. Sim, já tem a turma da mentoria que já está trabalhando nesse aspecto. Eu quero dar uma compartilhada, dar uma colher de chá, digamos assim, de que vocês possam também receber essa informação e que possam também se utilizar disso para se preparar, porque nós estamos num momento muito importante, onde a gente acessa essas energias mais fortes. Eu preciso sim perceber qual é a intenção que eu tenho, qual é o direcionamento que eu estou tendo, aonde eu quero chegar, o que o meu coração, o que a minha alma tá dizendo para eu fazer. Para a gente parar de ficar nessa função assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ficar de bobeira na vida, ficar só perdendo tempo, ficar buscando valores que não trazem valores, de eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que correr atrás do trabalho para ter dinheiro, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do fracasso, eu estou na busca de realização e tudo mais, mas não a entrega maior. A nossa grande moeda, até agora, estava sendo a nossa energia, gente. A nossa frequência, a nossa vibração, vibrar no medo, vibrar na culpa, no apego, na raiva, na desconexão, na humilhação. E nós estamos mudando isso. Nós estamos mudando para a gente entrar para uma frequência onde o que vai valer muito mais do que qualquer moeda, qualquer dinheiro, é a tua intenção, a tua entrega. Quanto mais genuína for a tua entrega, quanto mais verdadeira, mais o conjunto da obra vai simplesmente também favorecer. E se essa tua entrega ela beneficiar mais pessoas, melhor ainda. Porque quando Atlântida e Lemúria lá se submergiram, foi por causa disso. Porque as pessoas simplesmente queriam fazer algo para elas e não para o coletivo. E nós já mostramos que nós temos capacidade. Nós já mostramos, principalmente no Brasil, que nós somos um povo bastante amoroso, com bastante compaixão. Olha o que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, com toda aquela enchente, veio gente do país inteiro, do mundo, todo mundo se mobilizou. Depois disso daí o pessoal meio que perdeu, ainda tem muita família precisando, mas não sabiam mais o que fazer ou como ajudar. Por quê? Porque também o processo é de cada um. Cada um precisa também fazer
a sua transformação, a sua evolução. E não adianta ficar esperando que alguém faça por ti. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então vamos lá, gente, vamos em frente. Vamos começar a semana muito bem. Pegar aqui, tomar um gole de chimas, te dar bom dia para essa turma maravilhosa aí que tá chegando junto. Até hoje eu tô fazendo daqui, minhas medições disseram que era para fazer daqui, mas foi muito prazeroso. Na sexta-feira eu tava fazendo na praça ali e tinha uma pessoa que tava acompanhando, tava só ouvindo e tudo mais. E só de ouvir depois o feedback deles, pô, maneiro teu papo aí. Algo que despertou, né? E esse é o meu objetivo, de tocar nem que seja uma pessoa. E aí depois ele estava lá também, com o pé na grama, encostado na árvore, sentindo essa energia, que são recomendações que eu venho trazendo sempre, principalmente nesse momento de transição planetária que nós estamos, nesse momento de evolução, onde a frequência do planeta está subindo, onde as emoções estão aflorando, porque não é para a gente ficar com mais raiva, medo, ansiedade e tudo mais, não, é para a gente tomar consciência de tudo isso, integrar todos esses aspectos dentro de nós. Nós somos uno com o todo. Se tudo que existe no universo também existe aqui, não faz sentido eu ficar excluindo. Eu preciso aprender, como eu trago dentro do primeiro módulo lá da intencionalização, autocompreensão, eu já falo a questão da polaridade. Qual é o objetivo de que a gente tem polaridade, gente? Para que a gente possa encontrar o caminho do meio, para que a gente possa compreender os extremos. Ah, como é que tu sabe o que é quente e o que é frio sem ter as polarizações? Como é que tu sabe que hoje está quente porque tem o sol, e como é que tu sabe quando está frio precisou do frio? Como é que tu sabe de tantas outras coisas, de luz quando é dia, quando está bem claro, quando está escuro, luz e sombra, positivo e negativo, são através dessas polaridades. E essas situações de polaridade também vêm para que tu possa perceber, às vezes na tua vida, quando tu tá com dinheiro, já vai para que... Normalmente eu não faço batalha, então eu peço sempre que quando quiserem subir, digam que tem algum tema ali para a gente poder trabalhar e eu posso ajudar, tá? Mas não por batalha em si. Então, de que à medida que a gente vai tendo esses opostos, essa polaridade, a gente consegue crescer. Lembra, gente? A gente vive nesse plano de terceira dimensão, que a gente passou já a experiência de primeira dimensão, que era o mais simples. Segunda dimensão começava a ter alguma experiência. A terceira dimensão tem o eu dessa forma egóica. E nosso objetivo é transcender esse eu, para que a gente possa ir adiante. Depois, quarta dimensão começa eu sou o amor. E assim vem tantas outras, até eu chegar pelo menos na nona dimensão, eu sou uno com o todo. Mas como é que tu vai te entender um ser uno enquanto tu continua te vendo separado? Continua te vendo separado, não, o teu amigo tem sucesso, mas tu não tem sucesso, tua amiga é bonita e tu não é bonita, e aí fica criando essas separações. Não quer dizer que ela realmente não possa ter uma beleza diferente da tua, mas isso não separa vocês, política, religião, tantos valores que a gente adora ficar nessa separação toda. Não, separar, gente, separar fazia parte do conceito anterior. Dividir para conquistar. O conceito anterior, para nos manter dentro de uma manipulação, exigia essa questão de separação. Maquiavel já trazia isso, Sun Tzu já trazia isso. Então a gente precisa entender essas dinâmicas todas para que nós possamos voltar a nos sentir, no mínimo, complementares. E nos sentindo complementares a gente possa crescer. Esqueci que eu ia dar bom dia para a turma aqui. Ricardo se empolga, fala. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Exatamente, hoje temos um dia portal, bom dia, nova consciência. Bom dia, Regina. Deixa eu tentar colocar mais brilho aqui, gente, porque quando eu venho para o sol, esse contraste aqui fica bizarro, mas eu não vou sair do sol só para enxergar melhor. Obrigado, Lourdes. Obrigado pelas curtidas, gente. Obrigado pelos compartilhamentos, assim o pessoal vê que faz sentido. Bom dia, Sandy. Bom dia. Aqui, Sandy, ajudei. Obrigado. Tá, eu acho que tô dando bom dia para todo mundo aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos em frente. Ripa na chulipa.
Já vai, Letícia. Como podemos usar esse portal? Vamos lá. Essa é uma coisa que eu vou falar mais adiante, Bia. Mas já que tu trouxe a pergunta aqui, ó, aqui a Maria Cristina, diretamente de Lins. Que legal, bom dia, Maria Cristina. Como que a gente pode usar mais o portal? O que é o objetivo desse portal, gente? É como se a gente tivesse acessado um momento de poderes mágicos. Sabe que a gente tem a função que é dita as cartas ao conselho kármico, né? Em 31 de dezembro, lá no final, e agora teve em 30 de junho, também teve essa carta ao conselho kármico. O que é o objetivo disso, dessas cartas? É como se eu tivesse um momento onde eu pudesse refletir junto com essas consciências mais elevadas como que está a minha vida, o que eu posso expandir, o que eu posso crescer, o que eu posso dar de novos passos, tá? O mesmo está acontecendo com esse portal. Esse portal significa um alinhamento energético com Sirius. E aí nesse alinhamento com Sirius é como se trouxesse mais energia para nós, para nossa cocriação. Então é muito importante hoje, esse portal começa cerca de 10 dias antes e vai até 10 dias depois, mas hoje é o centro, é o ponto do olho do furacão. É importante de hoje a gente estar alinhado. Questionar algumas coisas, como por exemplo, já vou entrar nesse tema aqui então, definir qual é a tua intenção clara. Qual é a tua intenção clara daquilo que tu quer dar, daquilo que tu quer servir, daquilo que tu quer cocriar com o mundo e aquilo que tu quer receber? Por exemplo, tu tem uma intenção clara de, nossa, eu quero tanto um relacionamento bom, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu estou disposto a entregar mais valor, a me aprofundar dentro daquilo que eu estou entregando, eu quero, sei lá, bens materiais, eu desejo uma casa, um carro, uma família, eu estou aberto a que com isso eu possa também estar viajando mais, estar compreendendo mais, estar experienciando mais coisas e com isso eu vou poder ter mais crescimento, mais evolução para mim e para a humanidade, servindo com mais experiências. Então, esse portal traz esse aspecto de que a gente possa sim se perceber mais, principalmente perceber qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de comportamento que a gente está tendo. Esse comportamento, esse pensamento, imagina que tu está recebendo, tem o adubo, né, para a grama e tem a ureia. A ureia é um complemento químico que ela faz um boom, assim, ela não aduba, mas ela traz um crescimento rápido. Então esse portal é como se a gente estivesse recebendo uma ureia para as nossas questões. Tudo aquilo que tu está pensando, consciente ou inconsciente, que tu está vibrando, vai receber o impulso. Então por isso que é tão importante de tu estar alinhado com esse teu pensamento, de tu estar alinhado com essa compreensão. Mais do que isso, de que tu possa saber quais são os desejos do teu coração realmente. O que tu sente que é o teu chamado de alma de fazer. Imagina que se tu não tivesse o trabalho que tu tens, se tu não tivesse a família que tu tens, se tu não tivesse filhos, nada, qual é o teu chamado de alma? Como uma consciência que está vindo experienciar aqui nesse plano. Qual o teu real chamado de alma? O meu chamado de alma é compartilhar a intencionalização. Então eu estou compartilhando mais e mais, criando oportunidades, viabilizando formas de que as pessoas pratiquem, porque ele traz essa grande lógica da vida. E à medida que as pessoas entendem, quanto mais pessoas entenderem a lógica da vida, mais nós juntos podemos cocriar uma vida melhor, mais nós juntos podemos dissipar energias densas de raiva, medo, culpa, vitimização e tudo mais, e poder ancorar as energias de confiança, de alegria, de amorosidade, de generosidade, porque vão ser pessoas que vão estar entendendo essa dinâmica toda. Então, qual é o seu propósito de alma? Às vezes o teu propósito de alma é ser uma pessoa que está lá disposta, disponível a estar ouvindo nos trabalhos. Às vezes é uma pessoa que está ajudando, mas sempre respeitando com quem vai ficar o poder. Obrigado, Bia. Com quem vai ficar o poder? O que significa com quem vai ficar o poder, gente? Quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa não pede, com quem vai ficar o poder? E aí isso eu quero falar depois sobre um filme que eu vi, Uma Linda Vida, que fala sobre um pescador lá que tinha um amigo e aí ele foi ajudar um amigo e de repente recebeu uma oportunidade. E tem uns aspectos muito importantes para a gente trazer desse desequilíbrio emocional, dessa falta de base que prejudicaram ele. Prejudicaram a carreira dele um pouco ali até ele realmente engrenar e poder ir adiante. Mas nada é por acaso, a gente pode ver também nesse filme que tudo isso serviu como um propósito para que ele possa crescer. Ainda com relação ao portal, quais são as áreas também? Quais são as áreas da tua vida que tu deseja te transformar, que tu deseja elevar?
Quais são as áreas? Eu quero elevar minha área financeira, eu quero me sentir mais abundante, vibrar mais na abundância para que mais abundância possa vir a mim. Eu quero elevar minha área profissional, eu quero me sentir mais confiante, uma pessoa com mais capacidade intelectual e tudo mais, e que com isso eu seja reconhecido, então começa a te reconhecer mais. Eu quero evoluir no meu aspecto de relacionamentos, ser mais amoroso, ter um relacionamento mais coerente, mais de parceiro, mais horizontal, como eu trago sempre aqui nesse livro. Amanhã, 4h20 da tarde, gente, no YouTube, A Coragem de Não Agradar, 4h20 da tarde, A Coragem de Não Agradar. Então, à medida que a gente vai percebendo esses aspectos, a gente cresce. Então, Bia, tu tinha perguntado qual é a moral, né? Qual é o ponto, o que tem nesse portal, o que a gente pode fazer para esse portal. Primeira coisa mais importante é isso, é tu perceber qual é o tipo de pensamento recorrente que tu tá tendo, para que tu possa estar alinhado, criar uma coerência entre pensamento, sentimento e materialização, uma coerência senso-emocional sobre o que tu realmente tens a intenção de criar. Perceber qual é o teu grande objetivo de vida e perceber que nesse objetivo de vida tu está satisfazendo exclusivamente o teu ego pequeno e imaturo, buscando algo para te nutrir, te locupletar, ou se tu está encontrando algo que tu vai poder deixar como um legado, uma assinatura. Nossa, a Bia passou pela Terra lá no ano de 2025, ela fez uma coisa incrível, maravilhosa. E era tão simples assim, mas ela simplesmente compartilhou aquilo. Pelo simples fato dela compartilhar aquilo, transformou a vida de inúmeras pessoas, mudou o paradigma, como Tesla fez, como Beethoven, como Mozart. Não, mas eles eram pessoas incríveis. Não, eles também não se achavam nada. Beethoven, inclusive, era surdo e deixou melodias maravilhosas. Então, às vezes a gente fica querendo buscar e fica tanto se espelhando nos outros ou achando que os outros são melhores que isso, que aquilo. Para, respira, não pira, sente lá no teu coração. Começa a perceber quem tu verdadeiramente és. Quando a gente começa a perceber verdadeiramente quem a gente é, e as situações, as adversidades que a gente está vivendo, ok, são apenas adversidades. De novo, elas não definem quem tu és, mas sim aquela circunstância do que tu está vivendo, do que tu está experienciando. E de novo, voltando para a linha da polarização, de alguma maneira tu precisa estar com isso integrado dentro de ti. Como é que tu sabia no colégio que tu não tinha o conhecimento bastante? Tu precisou tomar bomba, precisou tomar um 0, um 2, um 3, um 5, para que tu pudesse ver, uau, eu ainda não entendi o suficiente. Aí tu ia lá, estudava mais um pouco e depois tu tinha uma nota maior, tirava um 10 e nem com isso definia que tu sempre saberia tudo. Não, tu tinha que estar sempre caminhando, sempre estudando, sempre evoluindo. Assim somos nós. Nós vamos descobrindo nossos talentos, integrando essas polaridades todas, mas sempre evoluindo, dando um passinho a mais, evoluindo, crescendo. Fez sentido, Bia? Vamos ver se eu consigo chegar embaixo aqui. Bom dia. Bom dia, Ângela. Acho que é Ângela. Não, Sângela. Como identificar o chamado da alma? Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Identificar o chamado da alma é como tu identificar aquela coisa que, se ninguém pagasse nada pra ti, tu faria aquilo igual? Se ninguém te elogiasse sobre aquilo, tu faria aquilo igual? Se ninguém aplaudisse nada daquilo que tu tá fazendo, não fosse ganhar prêmio, não fosse ganhar status, tu faria aquilo igual? O chamado da alma, ele demanda de uma questão que tu percebe que tu está fazendo e que tu, como ser que está experienciando aquilo, está evoluindo. Vamos lá, 2 exemplos clássicos que trazem isso. Thomas Edison, o próprio Tesla, né, com todos os seus experimentos lá. Mas vamos lá, o mais conhecido, Thomas Edison. Quando ele estava desenvolvendo a lâmpada, ele errou cerca de 1.200 vezes. Cada vez que ele errava, não tinha ninguém pagando para ele, nem nada. Mas diziam para ele, nossa, tu errou, larga de mão. Isso daí ele dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. É diferente, eu não estou numa questão obstinada para provar algo para alguém. Eu sinto que eu tenho algo a trazer, a compartilhar. Outro filme que eu adoro, que traz muito isso, é o do Forrest Gump. O Forrest lá, diziam que ele era meio sequelado ali, meio lelé da cuca e tal, mas ele simplesmente se colocava a serviço de fazer o que tinha que fazer.
Quando estava no exército, vamos lá, olha, Forrest, agora que está aqui no exército, se tiver algum combate, alguma coisa, salve o maior número de pessoas que tiver. Ele corria o risco, mas ele sabia que ele estava fazendo aquilo lá, correndo, trazendo várias pessoas, sempre buscando um grande amigo dele, que depois ele encontrou. Depois, quando ele foi jogar ping-pong, ele simplesmente estava lá jogando ping-pong, querendo ver como que eu posso fazer melhor, como que eu posso fazer melhor, como que eu posso fazer melhor. Quando ele foi pescador, a mesma coisa. Quando ele começou a correr, ele não queria provar nada para ninguém sobre correr, atravessar os Estados Unidos de leste a oeste. Ele simplesmente sentiu um chamado de correr. E ele começou um dia a correr e não parou mais. E esse é o grande barato, quando a gente sente esse chamado de alma, é como se o universo inteiro conspirasse depois para as coisas acontecerem. Todas as coisas vão surgindo, ele não se preocupou em ter a roupa e que ele só tinha aquele tênis e que talvez ele fosse sentir fome, alguma coisa, ele simplesmente foi. E à medida que tu te entrega no teu chamado de alma, as coisas vão acontecendo. É como o Bashar traz, nosso maior problema não é atrair as coisas que a gente quer criar, é limpar nossa mente das nossas crenças que impedem o que tem que vir de vir. Porque tudo já está certo para vir para nós. Nós já somos seres ilimitados, plenos, absolutos. A questão é de que nós temos tantas crenças na nossa cabeça que nos impedem disso. Esse é o propósito, por exemplo, da intencionalização. Trabalhar, sentir essas crenças para que eu possa ir desanuviando. No que eu materializo elas através do meu corpo, eu paro de ficar fingindo que ela não existe, eu paro de ficar fugindo daquela situação, eu percebo que aquilo existe e eu direciono, eu aprendo a ter a minha intenção de, ao invés de eu ficar vibrando, nutrindo, lamentando, reclamando, que é clamando novamente mais do mesmo, eu tomei consciência daquilo, eu vejo, mas isso daqui não é o que eu quero, então, isso daqui é o que eu quero, aí eu coloco força, intenção para aquilo que eu quero. Então o chamado de alma é isso que eu sinto, de ter algo que tu te percebe, que tu acorda apaixonada por aquilo, tu acorda empolgada por aquilo, tu vai dormir empolgado, tu não te cansa por fazer, porque tu simplesmente sabe que é isso, é isso. Por exemplo, ainda dentro da minha linha, do meu chamado de alma, meu chamado de alma é viver experiência. Eu quero continuar viajando o mundo, estar hoje aqui, semana que vem no outro lugar e vivendo, entregue aquelas experiências, o cheiro, o barulho e com isso sentindo e compartilhando essas situações e mostrando que todos temos condições de viver experiências incríveis. Não precisamos ficar limitado a todo dia ele faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Não, não é isso, gente. Isso aqui é só para ficar nutrindo o campo denso, limitado que nos foi imposto. Boa tarde, ainda bom dia aqui, outra Bia. Bom dia. Vamos ver o que mais aqui. Enquanto não sabe nem o que tem que aprender. Me sinto bem perdida. Então tá, esse é um ponto importante. Quando tu não sabe nem o que tem que aprender, que se sentir perdida, é isso. Sente perdida. Toma consciência disso. Como é que é se sentir perdida? Como é que é causar essa sensação de estar perdida? Como é que é sofrer? Isso também faz parte da existência. Eu me lembro que uma vida eu era um morador de rua. Então, como a grande consciência, ela se nutre, ela se expande, ela evolui através de todas as infinitas experiências, às vezes a gente faz isso. A questão, Bia, talvez que esteja te faltando, é aquele momento de silenciar. Começa a criar o hábito, 15 minutos por dia, de tu parar, simplesmente te ver sentada e te observar por trás. Imagina ao teu redor os teus guias, anjos, tuas consciências mais elevadas e pede e agradece. Obrigado, queridos anjos, mestres, mentores, consciências superiores à minha. Obrigado por me ajudar a enxergar com mais clareza. A nossa voz da consciência maior, a nossa voz do eu superior é uma voz sutil, ela vai te intuir coisas. Desculpa, só que às vezes a gente está nessa correria toda querendo que alguém nos diga e aí a gente acaba ouvindo só a voz do nosso ego imaturo. A voz do ego imaturo diz, não, mas eu não sei nada, eu não consigo nada, e agora? Fica naquele desespero todo. É uma voz inquieta. Aí tu precisa parar, simplesmente dizer, ok, eu estou vendo esse pensamento também, mas eu confio que em um nível superior tudo já está resolvido. Então, quando tu criares o hábito disso,
de te tranquilizar, de te apaziguar, repetir isso. Ok, eu sei que essa situação de dúvida, que eu me sinto perdida aqui, faz parte. Mas eu entrego, eu sei que no nível superior tudo isso está resolvido. E sente isso como uma verdade inequívoca dentro de ti. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vai e faz acontecer. Eu disse, né, quando eu tinha alguns trabalhos aqui dentro da linha de trazer a intencionalização para o trabalho, me lembro uma vez que eu tinha um contrato para fechar em São Paulo. E eu sabia que eu tinha que fechar aquele contrato, que eu ia fechar aquele contrato. Cada vez que eu ia para São Paulo, eu visualizava eu indo lá para aquele lugar, para o escritório, para fechar o contrato, porque eu sabia que o que eu tinha para oferecer para aquela empresa era bom, aquela empresa sabia que de alguma maneira também ia precisar disso. E eu já me via sempre lá. Levou 2, 3 meses, pronto, aquilo se materializou. O mesmo, quando eu também saí de Bagé para ir para Florianópolis lá, que eu senti que terminou o ciclo do que eu tinha para viver lá. E que eu tinha lá nessa outra cidade, em Floripa, eu tinha de novo uma grande oportunidade. Aí eis que, pega o jornal, aí tinha lá o Classificados, no Classificado tinha uma empresa, eu tinha uma promessa de uma possibilidade de bolsa de mestrado só. Mas aquilo, imagina eu recém-casado, com filho, cria ao pé, não ia dar condições de bancar tudo. Mas ali, buscando, surgiu no jornal uma possibilidade de uma empresa do Rio Grande do Sul, estava buscando alguém para lá, e eu recebi tudo que eu, como na vida inteira eu sempre tive, recebi carro, telefone, salário, plano de saúde, tudo mais. Digo, ok, que maravilha, é o universo me concedendo aquilo que eu preciso. Só que às vezes a gente precisa parar para silenciar, começa a criar o hábito disso. 15 minutos por dia, 22 minutos por dia que vocês fiquem parados em silêncio, coloca os pés na grama, caminha um pouquinho na grama, simplesmente fica em silêncio e te abre dizendo, vamos lá, eu tô aqui, eu tô aberto para poder ouvir. Aquela vez, a história aquela que eu trouxe já algumas vezes sobre cavar na praia, drenar um laguinho que se formou na praia, foi nesse momento, no momento de tranquilidade, no momento de silêncio, eu simplesmente estava parado, contemplando o mar, olhando para o mar, e aí veio aquela vozinha, quem sabe a gente drenar aquele lago ali. Claro que o meu ego imaturo veio com tudo, não, antes de se ver, foi um diálogo de algum tempo ali, até eu perceber, tá, vamos lá. Aí não sabia, não tinha enxada, me veio a sugestão de buscar no quiosque ali, o quiosque tinha enxada, vinha a sensação de vergonha, mas sempre tinha essa voz tranquila dizendo, continue a nadar, como diria a Dolly, né? E eu continuava a fazer. Por mais que eu olhasse, nossa, mas é longe, é muita coisa aqui que vão ter que cavar. E aí simplesmente dizia, não presta atenção nem no que tu tem que fazer, nem no que tu já fez. Simplesmente faz, baixa a cabeça e faz. E foi o que eu fiz, em menos de 40 minutos eu drenei todo aquele caminho, senti uma gratidão, assim, um orgulho, mas não aquele orgulho envaidecido, mas um apreço, uau, que legal de ter feito isso. E não tinha elogio, não tinha nada que fosse suficiente para me fazer sentir melhor. A sensação de conquista, de ter realizado aquilo, foi a melhor sensação de todas. Então, confia, aprende, é isso que a gente precisa fazer, gente. Menos externo, mais interno. Todos os grandes guias, grandes budas que tiveram por aqui, todos falam da mesma coisa. É de dentro, é de dentro. Jesus já dizia isso, Buda dizia isso, Krishna dizia disso. Conheça-te a ti mesmo, está dentro de cada um de nós a verdade do que nós somos. A gente só precisa voltar a se lembrar de que nós somos um ser uno com o universo. E quando eu passo a me lembrar que eu sou uno com o universo, imagina como Merlin, o mago. Merlin, ele tinha alguma dúvida, ele ficava com medo, com receio de alguma coisa? Não, porque se nós somos uno com o todo, eu não tenho o que temer, entende? E é isso que está nos sendo disponibilizado mais e mais daqui a pouco. Só que, como todo poder, demanda responsabilidade. Então a gente precisa aprender a cuidar disso. Porque Jesus nos mostrou também na passagem dele da figueira. Quando ele estava passando por aquela figueira e era uma figueira estéril, ele disse, nossa, para que serve essa figueira então? Devia morrer essa figueira. E morreu a figueira. Então, uma intenção que a gente coloque, mesmo que ela não seja clara, que ela não seja positiva, ela pode causar o dano. Nós temos esse poder de energia toda. Então a gente precisa sim aprender a cuidar. Como ele dizia também, a sua fé se curou, né? Tantas outras coisas. Então está em nós, gente. Está em cada um de nós. Só que a gente precisa aprender a voltar, a silenciar para que eu possa ir adiante.
Bom dia, bom dia. Muito obrigado por essa live. Eu estava precisando muito ouvir tudo isso hoje. Que bom, Bia. Tamo junto, tamo junto. Obrigado pelos compartilhamentos. Bom dia, meu querido. Não desisto de passar na sua live. Para o bom dia, Shalom. Muitas energias. Obrigado, obrigado. Denise, querida, é sempre muito bem-vinda. Great analogy. Thank you very much. De nada. Ok, gente. Então, o que eu queria trazer daquele filminho também, né? Uma Linda Vida. Ele conta a história de um pescador. Eu não vou falar todo o filme, vou falar alguns tópicos importantes, tá? Ele conta a história de um pescador, entrou há pouco, é um filme dinamarquês, conta a história de um pescador, não sei se é real ou não, ele não fala, provavelmente não, mas que em um determinado momento ele tem um amigo dele que chama ele para tocar junto com ele. E aí o amigo dele é ruim de voz, que é quebrado, mas é um bonachão, né? Daqueles que teve uma vida toda ganha, boa com os pais e tal. E aí tem dinheiro, e aí ele pode pagar para o amigo, e o amigo pelado, né? Teve um infortúnio de que os pais morreram, eram pescadores e foram fazer uma viagem de barco e morreram. Então foi criado por outros e outras pessoas, por lares e tudo mais. E aí nessa situação ele bastante humilde, mas sempre gostou muito de cantar e de tocar, que isso fazia parte da família dele. Então ele acompanhando esse amigo lá, e o amigo daqui a pouco breca, porque as pessoas da High Society que o amigo achava que se importavam com ele e tudo mais, não estava nem aí, porque viram que a voz do amigo era muito ruim. E nisso o amigo acostumado, né, esse é um dos pontos importantes, tá, gente, dentro da educação dos filhos. Eu sei que segunda-feira o nosso foco é profissional, mas é importante dentro da educação dos filhos de não ficar dando tudo de mão beijada. Quando a gente dá tudo de mão beijada, eles não compreendem o valor das coisas. E era o que acontecia com esse jovem, né? O Oliver lá simplesmente não compreendia o valor das coisas, mas o outro gurizão, o pescador, ele sabia o quanto era importante o ralar, né? E ele simplesmente, a hora que o cara titubeou, ele entrou com a voz deles, não vou aqui pagar um mico todo desse. Mas tem um ponto muito importante sobre a falta de inteligência emocional de ambos. Na verdade, o filme inteiro, quase todos ali têm uma falta de inteligência emocional. Onde tem uma filha que o tempo inteiro tá reclamando da falta de presença do pai, onde tem esse pescador que tem insegurança, e por mais que ele tenha essa insegurança, não se acha bom o bastante, e aí então ele deposita muitas vezes a confiança naquele amigo, onde tem esse amigo que também é uma soberba e ao mesmo tempo fica jogando coisas na cara dele, não, porque tu é isso por causa de mim, não, nós somos amigos e não sei o que lá, e dá umas manipuladas assim. Então é muito importante, gente, eu falo dentro da intencionalização mesmo, a importância eu tenho lá a minha autoidentidade, qual é a identidade que eu tenho, depois eu preciso ter autoobservação. Tu já parou para te observar dentro dessa identidade que tu acredita que tu és? Ou normalmente a gente simplesmente segue reagindo na vida, como por exemplo a Bia estava dizendo aqui, eu me sinto perdida. Tá, Bia, tu te sente perdida, mas qual é a tua autoidentidade? Eu sei lá, eu sou uma pessoa procrastinadora, eu tô imaginando aqui, tá? Tô só trazendo suposições. Eu sou uma pessoa imaginadora, eu sou preguiçosa, eu não presto muita atenção nas coisas que eu faço, às vezes eu tenho dificuldade de ir adiante. Tá, ok, e essa é a autoimagem. Tá, mas tu já parou para te observar se é verdade nessa autoimagem idealizada dos outros? Tu realmente é preguiçosa, mas de repente quando tu pega aquele conteúdo para estudar, tu não vai sem hora, tu segue e faz e não tem mais hora. Tem algumas coisas que às vezes tu tá ali naquele olhar atento e tu consegue ter um ouvido aguçado para poder atender aquela amigo que tem ali uma questão, e tu tá lá e tu consegue ouvir e trazer uma palavra certeira para aquela pessoa. Tu consegue também tem a responsabilidade com os teus horários, tu tem a responsabilidade com a tua nutrição, tu cuida daquilo que tu come, tu não ingere qualquer coisa, tanto alimento quanto aquilo que tu está buscando de conteúdo. Então,
tem vários talentos, só que a gente normalmente não é acostumado a ver esses talentos, a se perceber, e nessa situação de que a gente não é acostumado a se perceber, a gente fica repetindo, feito vitrola, as falas daquilo que nos disseram que nós éramos, ou daquilo que ficam nos dizendo que nós somos. Então, depois dessa autoobservação, eu trabalho muito a questão do auto-amor. E o auto-amor, gente, não é só eu dizer eu te amo. Eu levei 40 dias, 41 dias me olhando no espelho, dizendo eu te amo, para poder encontrar o meu ser pequeno que realmente se amava. Mas o auto-amor, ele envolve essa questão de eu ter uma autocompaixão. Eu passar a perceber aquele ser que eu sou. Então, quando eu começo a perceber esse ser que eu sou, eu paro de ficar me criticando, me julgando, me culpando, me desqualificando repetidamente. Eu começo a perceber, opa, existem talentos aqui, existem capacidades aqui de crescer, de evoluir. E depois desenvolve as outras questões, que é a autocontrole e autorresponsabilidade. Bom dia, bom dia. Live maravilhosa, obrigado. Tá, gente? Então, e aí nesse aspecto lá, o jovem, ele entrou então em um outro dilema, né? Eles trazem nas falas questões desses dilemas de medo de sucesso, medo de dar conta. Eu não sei se vou dar conta, não sei se vou dar conta, e achava sempre que estava numa sacanagem. Então, o medo de dar conta, às vezes tem também um ponto de fidelidade sistêmica. Olha que interessante esse ponto, tá? Às vezes a gente cria o medo de não dar conta ou o medo do sucesso porque está tão envolvido em uma fidelidade sistêmica de que a vida não pode ser fácil, de que a vida tem que ser sofrida, de que a vida tem que ser com batalhas, conquista, matando um leão a cada dia e tudo mais, que eu não paro para simplesmente permitir com que oportunidades venham para minha vida. Porque se não for difícil, parece que não é válido, parece que não é aceito. Vê se caiu uma ficha aí. Vê se vocês já passaram algumas vezes por isso. Meu pai sempre dizia, não, Deus só ajuda quem cedo madruga. Não, tu acha o quê? Que a vida é fácil, eu tenho que ralar tantas horas, isso, aquilo. Parece só um pouquinho, gente, mas o universo é abundância. Essas plantas aqui, elas param, elas têm que ficar lutando para correr atrás de nutrientes, ou elas simplesmente expandem suas raízes e sabem que vai vir os nutrientes. E se no momento que não vier, elas têm os recursos para de repente ir perdendo folhas, vão largando outras coisas, e se na pior das hipóteses não vier mais, ok, fazia parte do processo de viver aquele sucumbir daquela experiência toda. Mas a gente cria tantos desafios, tantos obstáculos, que a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Isso é um paradoxo, porque quanto mais eu corro para ter aquilo, mais eu postergo de ter aquilo. Porque na verdade eu estou, se tudo é frequência, vibração, como eu trago também dentro da intencionalização, se eu estou vibrando numa frequência de que eu tenho que correr para alcançar, significa que eu não tenho. Se eu não tenho, o universo vai continuar me dizendo, tu não tem. Agora, a partir do momento que eu entro na gratidão e que eu percebo como é bom aquilo, o externo é espelho do interno, aí eu passo a começar a ter a oportunidade. Por isso que é crer para ver e não ver para crer. Eu preciso primeiro acreditar que aquilo existe, eu primeiro preciso entrar nessa frequência, nessa vibração. Estou nessa frequência, então ótimo, agora isso vai acontecer. Agora, quando eu não estou nessa frequência, vibração, eu estou dependendo de algo externo. E aí atrapalha. E aí é ruim para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Obrigado. Tenho medo não dar conta de sustentar meu filho. Ou de estar sozinha. Tenho medo de não dar conta de sustentar meu filho. Vamos lá. Mas nessa situação, sustentar teu filho, Urban Make, tá. Talvez ele hoje seja pequeno, ok. Tá tudo bem. Mas percebe o seguinte, quanto mais tu tem medo de não dar conta, mais tu vai atrair situações que vão te provar, viés cognitivo de confirmação, vão te provar que tu não dá conta, tá? Então, o que eu sugiro sempre? A intencionalização traz isso. A gente realiza exercícios onde eu tomo plena consciência disso. Quando tu toma plena consciência, tu libera aquele pensamento chiclete que fica perturbando. Sabe quando a gente fica com música chata na cabeça? Isso daí é mais ou menos a mesma coisa, Make. Então tu libera essa energia e aí tu pode simplesmente voltar a vibrar na tua frequência de que, uau, como é bom dar conta. Como é bom confiar que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim. E aí tu pode focar simplesmente em entregar o teu melhor.
E quanto mais, se é Urban Make ali, eu imagino que tu trabalha com maquiagem, então quanto mais tu pode trazer essa maquiagem e sentindo que tu está entregando o teu melhor, mais as pessoas podem receber e querer te pagar mais. E aí aquele fantasminha que tinha lá atrás de achar que, nossa senhoras, eu tenho medo de não dar conta, ele vai dizer, não, eu não tenho que temer. Esse é o ponto, gente. A gente precisa voltar a se lembrar que nós somos seres ilimitados. É isso que a intencionalização traz. Nessa lógica da vida, eu aprender a me despir daquilo que me limita e eu aprender a ser um ser ilimitado como eu sou. Nós somos seres ilimitados. Não tem por que tu ficar vibrando nessa situação, nessa frequência. Quanto mais tu vibrar com isso, mais medo tu vai atrair. Quanto mais medo, mais dessa situação. E vai ser, e olha que interessante, tá? Jamais vai ser uma situação que vai te fazer sucumbir. Vai ser sempre de pequenos medos para que tu fique sempre nutrindo esse campo que vive dessa energia baixa. Não é de que tu vai chegar e tu vai morrer de vez. Não, mas cada vez que tu começa a crescer e acha que vai dar certo, cai. Começa, acha que vai dar certo, cai. Começa, acha que vai dar certo, cai. Para quê? Para que aniquile a tua confiança de ser esse ser ilimitado que tu és. É esse o objetivo dessa Matrix, da maneira como funciona. E a gente precisa voltar lá como Jesus. Vamos lá, ele pediu para ser traído. Judas, vai lá, me traz, Judas, resolve, faz aquela questão. Aí tinha lá o julgamento. Em algum momento a gente enxerga na história, em escrita, filme, seja lá o que for, em algum momento a gente enxerga ele ficando bravo contra as pessoas que estavam fazendo tudo aquilo ali, libertando o assassino, o estuprador, o ladrão e ao invés dele, fazendo ele tomar chicotadas, ele ia lá, tomava-lhe pau, levantava, colocava a coroa, debochavam dele, zombavam dele. A única coisa que ele dizia, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Por quê, gente? Porque ele veio para nos mostrar que nós somos uma consciência vivendo através de um corpo. E não um corpo que tem alma. Somos uma consciência. Então aquela dinâmica que eu trouxe antes lá, da gente ficar 30 minutinhos, 22 minutos, 15 minutos com o pé na grama, respirando, se percebendo, se observando de fora, isso traz presença, isso traz consciência. Isso retorna o nosso sentido da gente perceber quem a gente é originalmente e não quem a gente está. Nós estamos o fluxo, o fruto, o reflexo daquilo que nós pensamos que nós somos. A tua vida de hoje é o conjunto dos teus pensamentos, sentimentos, emoções inconscientes ali atrás. Então, se eu quero ser uma nova pessoa, eu preciso agora começar a me perceber essa nova pessoa. Agora começaram a me perceber que eu vou adiante. Por isso que vem a intencionalização surgiu, porque eu tinha muita dificuldade de simplesmente ficar visualizando o aspecto positivo, porque a minha mente era dominada do aspecto negativo. E aí eu percebia a vantagem disso. Não foi por acaso, foi para que eu pudesse então entender que eu preciso integrar essas polaridades dentro de mim, utilizar o corpo para essa senso-percepção, e aí eu libero essas polaridades, liberando energia para que eu possa focar. Agora eu tenho energia para poder direcionar. Porque antes eu tinha uma energia dupla, como um elástico, eu estou querendo correr para provar que eu sou capaz, mas eu tenho uma força contrária muito mais forte do que eu, me dominando muitas vezes. Isso é o que acontece com todos nós. Agora, quando a gente aprende a liberar aquilo que domina, aí é só correr para o braço, é só correr para frente. Vi um vídeo na internet de uma pessoa dizendo que faça quem você é sem falar do que você faz. E aí travei. Ok. Falar, vamos lá, dizendo faça, ou seja, deve ser faça quem você é sem fazer o que você faz. Sem falar o que você faz. Ok. Existem pessoas que podem. Né? É dito que realmente a gente está em um momento de cada vez mais simplesmente ser, de agir, mas a gente vai conseguir nisso aos poucos. Às vezes a gente não consegue porque nós temos tantos anos de autodesvalia, tantos anos de autodesqualificação, que é quase como aquela coisa de que, sabe, como se tu tivesse no colégio inteiro sempre tirado nota baixa, nota baixa, nota baixa. Aí tu tirou uma nota alta. E aí às vezes tu precisa dizer, uau, eu tirei uma nota alta. Não é porque tu está buscando a afirmação das outras pessoas,
Mas é porque isso foi tão difícil, tão distante para ti por tanto tempo, que tu queria compartilhar isso com algumas vezes, com algumas pessoas. À medida que isso começar a se tornar uma normal, tu não vai mais precisar ficar dizendo, uau, eu tirei nota alta, porque isso daí vai se tornar o teu novo normal. Então, o que essa pessoa disse, que para que você pudesse fazer o que você é, sem precisar dizer o que você faz, é esse aspecto. Por isso que eu volto a dizer a importância do auto-amor. Quando eu trabalho bastante o auto-amor, eu me percebo quem eu sou e eu percebo que eu sou além daquilo que eu estou expressando, além daquilo que os outros estão me vendo, além daquilo que os outros esperam ou elogiam de mim. E aí a gente pode realmente ser sem precisar divulgar tanto tudo que a gente está fazendo. Agora, enquanto a gente ainda tem essas dúvidas, enquanto a gente ainda tem essas inseguranças, é normal, o ponto importante é só tu observar. Tu vai falar uma vez, aí tu vai ver que, uau, todo aquele elogio das outras pessoas não te fez sentir mais, não te fez sentir melhor, não te fez sentir, I'm the best. Não, simplesmente foi algo que tu comentou e disse, tá, ok, interessante isso. Mas eu posso mais, eu não preciso ficar compartilhando para Deus e todo mundo. Porque somente aquelas pessoas que estão alinhadas contigo, que realmente te amam, que realmente te compreendem, elas vão dizer que máximo, elas vão vibrar com a tua conquista. Mas existem várias outras que podem estar naquele mesmo patamar de dúvida que tu já passaste também, de chegar e dizer, nossa, mas... Ou como a Bia estava dizendo, nossa, mas eu me sinto tão perdida aqui, ai, que eu queria tanto ser que nem essa pessoa que está agora sabendo o que está fazendo, que está alcançando resultados, mas eu não estou conseguindo fazer. E ela não vai entender, não é que ela vai te invejar, algumas vezes até pode, mas ela simplesmente ainda não vai entender aquele aspecto. E talvez ela diga da boca para fora, que legal, parabéns. E isso pode, ao invés de ser algo que tu vai te sentir bem, e aí vai corroborar com aquilo que eu tinha dito antes, de que não vai ter um elogio externo que vai te fazer sentir bem. Então, ao invés de tu te sentir travada sobre esse aspecto, como tem a outra musiquinha, deixa que pense, que diga, que negue, que fale, deixa isso para lá. Faz o teu melhor, foca no teu melhor, entrega o teu melhor, verifica sempre ao final do dia, e aí, hoje eu fui melhor do que ontem? Fui. Algumas vezes tu vai dizer, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Nem sempre vai ter as ganhas, às vezes vai ter as percas, e tá tudo bem. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas é perdendo que a gente ganha, perdendo que a gente aprende mais. Obrigado, Bia. E aí a gente consegue então dar outros passos e outros passos e outros passos. Então esse é o ponto importante para a gente crescer. Aqui, obrigado pelos presentes, obrigado pelas seguidas. Vamos ver que horas são? Meio-dia já? Tá. Gente, eu quero fazer uma respiraçãozinha com vocês. Para que vocês possam perceber, inclusive nesses momentos que ficam aí que sente que o campo, a energia, a frequência, a vibração baixou, diminuiu um pouco, de que não está muito bem, eu vou ter que vir só um pouquinho para a sombra. Não sei porquê, né? Tô derretendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma sombrinha. Aqui. E aí nessa sombrinha, aqui acho que vai dar. Nessa sombrinha eu já faço essa meditação para vocês. Nossa, se bem que o bom era no sol, né? Com o pé na grama ali, com o pé na grama, pé na areia, água de coco. Eu posso fazer a volta ali, ficar em pé ali também. Tá. Só um pouquinho, estamos quase. Ai. Tipo sombra, né, Ricardo? Ai. Gente, é que pelo menos a parte do corpo tá na sombra aqui, o rosto continua no sol. Tá bom. Daqui a pouco eu mudo de novo. Todo mundo sabe que a gente tem um campo toroidal, né? O que é o campo toroidal? É um campo, imagina uma maçã, tá? E aí a maçã, nós somos o miolo dela aqui, o meinho dela. E à medida que a gente respira, esse campo ele circula, sempre nesse sentido, ele vem de baixo, vai em cima e circula ao nosso redor, tá? O que nós vamos fazer nessa respiração? A gente vai imaginar
inspirar o ar, imaginando que está vindo uma energia branca cristalina dourada, entrando pelo topo da nossa cabeça, passando pela pineal, passando pelo laríngeo e vindo até o coração. No centro do nosso coração, tu vai imaginar como se fosse aquela flor da vida. Sabe a flor da vida? Aquela que o Tesla mostrava que tem sempre as mesmas dimensões e que aquilo vai se multiplicando, forma uma grande mandala, quase um Merkabah. Então, nessa flor da vida que ela vai aumentar, então tu vai sentir essa energia dourada envolvendo todo o teu corpo. Aí tu vai imaginar depois, olha o que barato, isso é pura intencionalização, né? Intencionar, colocar a intenção de que ela está saindo depois pelo topo da tua cabeça e ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento vai envolver todo o teu campo toroidal com essa energia dourada. E quando ele chega mais embaixo lá, tu vai imaginar que vai ter fragmentos dessa energia, ela vai continuar fazendo uma parte toroidal, mas tem uma parte dessa curva que ela vai sair e vai para o centro da Terra, liberando então toda e qualquer energia divergente do amor e da verdade, toda e qualquer energia que não esteja batendo com essa energia crística maravilhosa que nós estamos aqui ancorando cada vez mais. Então nós vamos fazer essa respiração, pode ser 3 vezes só. Eu vou ver se de repente a gente faz umas 12, mas 3 vezes já seria o suficiente. Eu vou vir aqui para a grama, botar o pé na grama ali, para fazer essa respiração com vocês, porque eu acho que ela vai ficar melhor do que aqui na terra. Vamos se mexer de novo. Vamos se mexer, meu povo, vamos se mexer. Tá, eu vou pro sol, tá bom, já ouvi. Tá bom. Aí no solzinho de novo. Pé na grama, com o pé na grama. Olha, nem dá pra baixar bastante aqui, peraí. Cadê aqui? Aí, olha aí, gente. Pé na grama, então aproveitem. Vocês também coloquem quando possível, quando forem fazer depois. Lembrando que sempre essas lives daqui, elas vão para o YouTube depois. Então pega lá no YouTube, vai com o pé na grama, coloca no final da live, repete isso daqui uma vez por dia, pelo menos, para que tu possa ir te ancorando nessa energia maravilhosa, tá? Então vamos juntos. Deixa eu tirar aqui, botar a cara do vivente. Não que seja muito bonito, mas pelo menos é mais bonitinho que ficar olhando para os pés só. Vamos lá, gente. Então, inspira profundamente. Se tu quiser, coloca as palmas das mãos com virada para cima nas pernas. Ó, palma da mão para cima, nas pernas, apoiada. Solta o ar devagar e dá o primeiro comando. Enxergando o sol, ou imaginando, se na tua cidade não tiver com sol, não tem problema. Imagina que tu está enxergando o sol. E dá o primeiro comando para o corpo, dizendo: corpo, eu permito agora que tu receba do grande sol central todas essas energias de luz, sabedoria, informação, ativando todos os meus códigos quânticos de DNA, todos os meus filamentos ao seu potencial máximo, restaurando todo o ser divino, uno, cristalino que eu sou. Eu permito, ancoro e recebo agora todas as energias crísticas, todos os códigos, todas as informações que tornam o meu ser uno com a fonte, ilimitado, abundante, pleno, confiante que eu sou. Eu peço e agradeço por se formar esse campo toroidal, refletindo toda e qualquer energia divergente do amor e verdade ao remetente com consciência anexada. Que apenas a energia do amor, da verdade, da consciência, da benevolência, da evolução e elevação, da ascensão minha e do planeta possa atravessar o meu campo toroidal. Agora então, inspira profundamente, sentindo entrar pelo topo da tua cabeça essa energia branca, dourada, cristalina, passando pelo teu coronário, pineal, chakra laríngeo, no coração. No coração ela expande, sente ficar bem dourado, bem grande, bem forte. Ao exalar, tu solta o ar
Então vai sair de novo esse ar dourado na tua cabeça, fazendo um circuito, girando pelo lado direito, esquerdo, pela frente, para trás, descendo até lá embaixo, a altura dos teus pés. Uma parte dele entra para o campo da terra e outra parte volta pelos teus pés, formando esse campo toroidal, esse círculo. Te nutrindo, liberando, transmutando, dissolvendo, entregando para a terra toda e qualquer energia divergente do amor e da verdade. De novo, inspira, recebendo essa energia do grande sol central, dourada, sentindo o teu chakra cardíaco, sente lá o teu coração, todo o teu pulmão, todo o teu plexo cardíaco, bem grande, bem ampliado, com muito amor, bem dourado. Solta, subindo essa energia pelo topo da cabeça, fazendo esse campo toroidal, pela frente, por trás, pelos lados. E junto, imagina que ela está limpando, purificando, transmutando toda e qualquer energia divergente do amor e da verdade. Liberando qualquer pensamento, sentimento, fala, interpretação que te colocasse em uma frequência, vibração abaixo da quinta dimensão. Entregando para Gaia, para ela transmutar, dissolver, liberar essa energia. De novo, inspira profundamente. Recebendo no topo da tua cabeça, expande, expande, expande teu coração. E te sente esse ser uno dourado agora. Bota dourado nisso. Ouro puro, brilhante, reluzente, tu é pura luz agora. Solta o ar subindo pelo topo da cabeça e deixando todo o teu campo toroidal repleto de luz, repleto de energia, repleto de amor. Se tu quiser pode continuar fazendo mais vezes, mas a recomendação é que se faça pelo menos essas 3 vezes. Fazendo 3 vezes tu já volta a te alinhar, tu já volta a te perceber. Então com isso tu pode notar que qualquer momento que tu tá lá, que surgiu alguma coisa, te deixou desalinhado, desalinhada, respira, volta a sentir o ser uno que tu é, volta a te lembrar desse ser divino maravilhoso que tu és. Para de ficar entregando teu poder, entregando tua soberania, entregando tua autoridade para qualquer outra pessoa. Ninguém tem esse poder sobre ti, somente tu. Tu vai escolher, tu vai decidir se tu quer continuar sendo alguém influenciável ou influenciada, onde os outros vão te causar a dor, vão te causar raiva, vão te causar medo, ou se tu vai realmente sentir isso ou não. Quando a gente entende, esse é outro grande barato da intencionalização, quando a gente entende todas as nossas emoções, quando a gente trabalha essa alquimia emocional, eu entro num processo de compaixão, tanto com a emoção, conosco, quanto com os outros. Eu paro de ficar culpando, não, porque fulano me irritou, Beltrano me causou isso, ciclano me causou tal coisa. Ninguém te causa nada. Ninguém te causa nada, eles são só gatilhos, tentativas. Cabe a ti saber se tu vai permitir isso ou não, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Estamos aqui chegando na nossa finaleira. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela presença, pelos presentes de vocês, pela atenção de vocês e por juntos sempre crescermos mais e mais. Gratidão, gratidão. Lembrando, tá, gente, vai estar disponível lá, quem quiser aprender a intencionalização, quem quiser já adquirir o curso, vou estar deixando o link na bio lá, primeiro módulo, autocompreensão, para que a qualquer momento, qualquer um que queira aprender, possa realmente aprender, possa colocar em prática esse esquema todo, essa lógica da vida. A gente parar de ser esses seres dependentes, seres que não sabemos lidar com as coisas, seres que são influenciados, seres que entregam a sua vida para os outros. Chega disso. Vamos ser pessoas que a gente quer ver no mundo, vamos co-criar o mundo que a gente tanto quer. O mestre tem mostrado o quanto eu preciso de cura. Todos deixa eu ver teu nome aqui, Maria, todos nós, Maria. E esse é um processo onde a gente vai se curando aos poucos, né? À medida que cada um vai praticando a sua cura, a gente consegue evoluir.
Eu tenho muita coisa para curar ainda em mim. Eu só aproveito para compartilhar porque eu sei que me transforma e como me transforma pode ajudar outras pessoas. Mas também tem muita coisa e nesse momento todo que a gente está passando, gente, nessa ebulição de energia toda que a gente está passando, vai vir muita coisa trash à tona aí. Vai vir muitas coisas que vão subir e a gente precisa aprender a fazer diferente. Ó, o meu telefone está dizendo que está aquecendo, ou seja, pode cair a live a qualquer momento. Acho que até ele está aquecendo aqui no sol. Vou ter que sair um pouquinho do sol. Então, se cair, obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todas. Um beijo maravilhoso, boas práticas, boa semana. Vamos em frente entregando o nosso melhor, que é para isso que a gente veio para cá. Ninguém veio para cá para ficar sofrendo, a gente veio para cá para crescer, para evoluir, para poder fazer coisas maravilhosas, diferentes. E com isso a gente consegue verdadeiramente evoluir. Porque se eu fico só preocupado com os outros o tempo inteiro, ninguém evolui nada. A gente fica preso nessa mesmice, nesse ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso. E